Boa noite a todos. Um prazer enorme chegar a essa casa mais uma vez. Casa que nos recebe com tanto carinho, casa que abre as suas portas nessas noites de segunda-feira, para que nós possamos aqui nos reunir e dar mais alguns passos para que nós possamos alcançar aquilo que nós nos propusemos fazer quando decidimos voltar ao planeta Terra em mais um corpo físico. Já sabemos, através dos estudos da doutrina espírita, que houve momento em que nós estávamos no plano espiritual, desde o nosso último desencarne, e que nós habitávamos a nossa colônia espiritual tranquilamente até o momento em que fomos chamados para uma conversa no Ministério da Reencarnação e nos foi apresentado esse plano que nós estamos vivenciando na atualidade. O plano para que nós pudéssemos voltar à Terra num corpo físico e superarmos mais algumas das deficiências que ainda nos separam dos níveis mais altos da espiritualidade. Aceitamos, viemos, recebemos como misericórdia de presente o esquecimento das nossas jornadas passadas, das nossas vivências no próprio plano espiritual. E em um dia dessa nossa encarnação nós fomos pegos pela mão pelo nosso mentor, pelo nosso querido companheiro que está sempre ao nosso lado e fomos trazidos a uma casa religiosa. No nosso caso, fomos trazidos a essa casa e é por isso que nós temos que agradecer sempre que estamos aqui a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e a Fabiano, nosso patrono aqui, que coordena todas as atividades que acontecem sob o teto desta casa. E hoje, nessa nossa conversa, nós vamos abordar um tema de muita importância e um tema normalmente que nos deixa um pouco confusos. O título do estudo de hoje é Viver no Mundo Sem Ser do Mundo. Nessa época, então, é um título muito apropriado, porque nós estamos bem próximos a adentrar a época que nós conhecemos como época do Carnaval. E muitas vezes se discute essa relação do ser que está tentando o seu progresso com essas atividades do mundo. Será que devemos participar? Será que não devemos participar? Será que isso é certo? Será que isso é errado? E a doutrina espírita nos ajuda muito a tomar determinadas decisões e longe de nós pensarmos que essa decisão será simplesmente o puro não. Será aquela decisão, olha, não podemos participar de nada do mundo porque nós somos religiosos, nós somos espíritas principalmente e nós sabemos que a nossa doutrina não permite que nós façamos isso. Aí começa talvez o nosso grande primeiro erro. Nós temos que perceber, através dos estudos que nós fazemos da nossa doutrina, que uma das únicas palavras que não é dita na codificação é a palavra proibir. Nada, através da doutrina espírita, é proibido a ninguém. A função da doutrina espírita nas nossas vidas é muito maior do que essa. A função da doutrina espírita, mais do que permitir alguma coisa, mais do que proibir alguma coisa, é nos informar a respeito de todas as consequências dos nossos atos. Nós gostamos muito de um conceito das nossas vidas chamado conceito de liberdade. Tinha até no próprio carnaval o samba que dizia liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Nós gostamos muito desse conceito. Gostamos de pensar que nós seremos, certo momento, seres totalmente livres. No nosso nível atual, nós ainda não entendemos muito bem o que quer dizer essa liberdade. No momento atual da nossa evolução enquanto espíritos imortais, nós ainda pensamos na liberdade como aquela condição do espírito em que ele pode atuar da maneira que ele bem entender. Pode violar todos os direitos dos demais habitantes do planeta sem que nada lhe seja imputado como reparação por esse tipo de atitude. Nós gostaríamos muitas vezes que fosse assim. Nós gostaríamos que nós pudéssemos fazer qualquer coisa que nos fosse imaginado, que fosse imaginado por cada um de nós, para que então nós pudéssemos nos sentir seres absolutamente livres. Quando nós pensamos dessa maneira, nós estamos isolando o conceito de liberdade de todos os outros conceitos que compõem a nossa vida. Nossa vida não é composta apenas de um único conceito. Tal qual um livro, se nós pegarmos uma única frase, extrairmos deste livro e colocarmos esta frase solta, a mesma frase dará diversas interpretações a cada uma das pessoas que pegá-la e vier a lê-la. Do conceito de liberdade, ocorre a mesma coisa.
Se nós tirarmos o conceito de liberdade de todo o conjunto de conceitos que faz parte da nossa existência, nós também poderemos ter interpretações distorcidas como essa de que ele permite que nós façamos qualquer coisa sem que haja uma consequência lógica para isso. Colocar o conceito de liberdade de novo do universo da nossa vida significa incluí-lo em um campo onde ele trabalha em interseção com uma série de outros conceitos. Um deles, o conceito de responsabilidade. Quando nós falamos sobre responsabilidade, normalmente vem aquela ideia de pronto, tinha que estragar essa ideia da liberdade. Mas, tal qual a frase no texto, se for tirada, não vai mais fazer o mesmo sentido que faz em todo aquele contexto da redação do autor original. O conceito de liberdade funciona da mesma forma. Sem a participação dos conceitos paralelos a ele, como o conceito de responsabilidade, ele passa a não existir. Passa a existir de uma forma completamente distorcida, porque vai trazer uma série de possibilidades que venham a levar o ser humano a ações em prejuízo de si mesmos, porque estará prejudicando o seu próximo. O conceito de liberdade trabalha sempre em concomitância com o conceito de responsabilidade. Sabedores disso, aí sim nós teremos a condição de escolher claramente aquilo que nós queremos fazer nas nossas vidas, sem que nós tenhamos medo de uma punição de mais alto, sem que nós tenhamos medo de uma ida a um umbral. Esses conceitos de punição ainda estão muito fortes dentro de nós. Enquanto espíritos milenares, agora nós já descobrimos que somos espíritos milenares e talvez bilenares, nós ainda temos muito presente dentro de cada um os conceitos atávicos que nós aprendemos nas últimas jornadas em que passamos na Terra. Nós fomos educados religiosamente a acreditar que Deus era um ser com quem nós deveríamos manter uma relação de temor. Nós deveríamos manter com o Pai maior, com o Criador de todas as coisas, uma relação de medo. Porque esse Deus havia criado o mundo em 6 dias. No 7º ele deu uma paradinha porque ele estava esgotado, coitado. Mas ele criou tudo aquilo em 6 dias, botou todo aquele negócio para funcionar, isso que nós conhecemos hoje como universo, e, segundo conta a história tradicional, no 7º dia ele teria parado para descansar, e daí então, para nós ficou aquela ideia de que Deus, depois de ter criado absolutamente tudo, não tinha mais o que fazer. Então, a única ocupação com a qual ele participa é a fiscalização dos nossos atos. Então, para nós, colocar Deus nessa posição foi uma consequência até natural. Porque se Deus já tinha feito tudo o que tinha que fazer nos 6 dias da criação, o que faria ele depois? Ele então foi colocado por nós numa posição de fiscalizador, quase que um poder de polícia, sendo a sua única tarefa na continuidade do universo. Então Deus era aquele ser que estava ali esperando cada um de nós cometer um erro grave para que pudesse nos capturar no final da nossa jornada encarnatória da vida e nos colocar no inferno eterno. Se nós agíssemos de uma forma adequada durante todas as nossas vidas, nós seríamos então premiados com o céu eterno. Esses conceitos ainda estão muito fortes dentro de nós, porque eles foram conceitos que nos acompanharam por encarnações e encarnações e encarnações. É muito difícil retirá-los completamente da nossa formação mental em apenas uma jornada encarnatória, que é essa que nós estamos passando agora a conhecer, um Deus de um amor infinito. O Pai verdadeiro nós estamos conhecendo agora. Nós não conhecíamos ainda muito profundamente esse lado tão amoroso de Deus, que nós passamos a entender que Deus sempre teve, Deus sempre foi o amor total. Mas nós ainda entendíamos Deus como o ser punitivo que esperava as nossas falhas. Agora nós já começamos a despertar para uma nova realidade. Agora nós já começamos a despertar para o fato de que Deus é absoluta misericórdia. Que Deus nos dá tantas e quantas chances forem necessárias para que nós possamos corrigir os nossos desvios e que nós possamos nos encaminhar para o ponto mais elevado em relação àquele que nós nos encontramos atualmente. Essas oportunidades são denominadas encarnações. Essas oportunidades estão sendo vivenciadas por cada um de nós a cada vez que nós temos a chance de voltar à Terra vestindo um novo corpo físico.
Seja lá em que classe social for, seja lá em que raça for, seja lá em que país for, que idioma estivermos falando, que posição social ocuparmos, profissional, ou seja, de qualquer posição que nós estejamos no planeta Terra, é uma chance que nós temos de crescer enquanto espíritos imortais. Agora nós entendemos um pouquinho melhor, pelo menos, a teoria do Pai amoroso. Já começamos a mudar um pouco a nossa relação com Deus. Já começamos a pensar que Deus nos está dando cada dia para nós, através mesmo das dificuldades que nós passamos, a chance de sermos pessoas melhores, de sermos espíritos imortais em condições melhores. Então, já começa para nós também um momento de transição que nos leva a algumas confusões. Até o uso da nossa liberdade, do nosso direito, acaba sendo difícil para nós. Nós temos visto isso hoje na própria sociedade em que nós estamos encarnados. Quando nós falamos no direito de liberdade, nós lembramos dos nossos momentos nas escolas. Quando nós fomos educados nas escolas, a educação era um pouco mais rígida, os professores tinham um pouco mais de autoridade, os professores tinham um pouco mais de respeito por parte dos seus alunos e até mesmo as crianças respeitavam um pouco mais as determinações de seus pais e suas mães em suas casas. Com o progresso da humanidade, com esse amadurecimento do ser, com essas crianças que chegam na atualidade já com uma bagagem espiritual muito maior e questionadoras como são, o modelo educacional teve que ser modificado. Só que, de uma repressão educacional, nós passamos praticamente a uma liberdade total. E essa liberdade acabou destruindo, de uma certa forma, o respeito às instituições, como a própria instituição família, como a própria instituição escola. Despreparados que somos ainda para um diálogo mais aberto, despreparados que somos para uma interação sem grandes violências com os nossos filhos e com a sociedade em geral, muitas vezes nós nos pegamos em situações nas quais nós não conseguimos resolver esses conflitos menores que acontecem no dia a dia nas nossas casas e nas nossas escolas e acabam se tornando conflitos maiores na personalidade do ser. E assim, com essa dificuldade de usufruir da nossa liberdade, nós vamos caminhando para momentos em que nós começamos a pensar, quando nos deparamos principalmente com os conceitos religiosos, se nós devemos agir de acordo com o que o mundo nos sugere ou se nós deveremos agir de acordo com o que os nossos conceitos religiosos apregoam. Para nós é um grande conflito. E volto a dizer que nessa época em que estamos aí próximos do carnaval, isso fica bem patente. Não é raro eu escutar pessoas me dizendo isso de várias correntes religiosas, tá, gente? Não só única exclusivamente do espiritismo ou da religião A ou da religião B, mas não são poucas as vezes que eu escuto pessoas me dizendo que durante o carnaval elas se desligam completamente de absolutamente qualquer coisa que esteja relacionada à casa religiosa que elas frequentam. E elas justificam essa ação dizendo o seguinte: olha, carnaval vale tudo, carnaval não é para ficar pensando em religião porque são os dias em que eu me liberto. E aí nessa questão, o André Luiz, numa das suas obras, certa vez fez um comentário que me chamou muita atenção. Não foi nem um comentário relativo à questão do carnaval não, mas ele fez um comentário que muitas vezes alguns minutos de desvario podem representar séculos de reajuste. São avisos que nós temos, mas não entendamos esses tipos de aviso como ameaças, porque caso contrário, novamente nós estaremos voltando à ideia do Deus punitivo em nossa mente. Mais uma vez, se nós no passado pensávamos que nós iríamos para o inferno se nós fizéssemos coisas em desalinho com a moral de Cristo, com a moral de Deus representada pelo Cristo aqui na Terra, hoje nós simplesmente mudamos os nomes que nós utilizamos. Talvez hoje nós não pensemos mais, mas se eu não fizer isso assim, se eu for para o carnaval, se eu agir de determinada forma, se eu usar determinada substância, eu não vou mais para o inferno, eu sei, mas eu vou para o umbral. O que mudou, na verdade, a não ser a nomenclatura? A nossa relação com a divindade, a nossa relação conosco, ainda está baseada no medo. A doutrina espírita vem para uma era em que nós já vamos nos libertando desse medo de Deus, justamente porque estamos começando a entender os conceitos de justiça.
Os conceitos de justiça que nos eram passados anteriormente eram conceitos que não faziam qualquer sentido para nós se nós fôssemos analisar profundamente a questão de justiça. Porque se nós teríamos apenas uma única chance encarnatória para que pudéssemos provar a nossa competência e capacidade de irmos para o céu, ou a nossa total incapacidade tal que nos jogasse no inferno eterno, para nós hoje, observando o ser humano em si, é praticamente inconcebível isso. Porque nós vamos ver tantas e tantas diferenças, tantas pessoas nascidas em tantas condições completamente distintas umas das outras, que nós não vamos conseguir perceber a justiça embutida numa situação que nos dá apenas esta vida para definirmos quem nós seremos, anjos ou demônios ao final dela. E assim nós vamos caminhando, e assim nós vamos descobrindo os nossos limites, vamos ampliando as nossas fronteiras cada vez mais. Só que quando nós adentramos um novo território, que é esse território das novas fronteiras que nós vamos descobrindo, nós não sabemos transitar muito bem nesses territórios. E a doutrina espírita vem com o único objetivo de nos esclarecer. O objetivo da doutrina não é atemorizar ninguém, não é colocar terror na mente das pessoas, não é ameaçar ninguém com um umbral. O objetivo maior da doutrina espírita é trazer a informação, porque a informação é fundamental para uma ótima tomada de decisão. Nos meios administrativos das grandes empresas, hoje em dia isso é linguagem comum. Nós temos até profissionais responsáveis exclusivamente por análise de informação, para o embasamento de decisões. Isso em currículo hoje é muito comum. As pessoas colocam suporte às decisões com a coleta de informações gerenciais para a diretoria. Isso virou um chavão aí dos currículos, porque as empresas começaram a perceber que sem informações claras não é possível tomar decisões acerca do futuro. As empresas não existem por si só. Empresas não são entidades de outro planeta que aparecem aqui na Terra para dar emprego a esses pobres terráqueos que aqui estão. Empresas são criadas por seres humanos como nós. Se elas são criadas por seres humanos como nós, e se elas descobriram, se essas empresas, através dos seus gestores, descobriram que informação é fundamental para a tomada de decisões lucrativas para o futuro, é claro que essa filosofia vai se aplicar também às nossas vidas enquanto indivíduos. Evidentemente que quanto mais informações nós tivermos sobre as opções que nós temos para decidir, melhor será a nossa decisão. Imaginemos que nós tenhamos que fazer uma viagem de férias. Imaginemos que nós tenhamos então algumas opções e nos deem essas opções sem qualquer informação. Muitos de nós aqui, ao viajar, ao pensar em viajar para algum lugar, já devemos ter consultado lá nos sítios da internet aquelas partes lá onde existem comentários de pessoas que já tiveram a mesma experiência que nós estamos querendo ter. Isso é importante porque nós vamos ver lá várias opiniões positivas, opiniões negativas, e nós vamos moldando aquele plano que nós temos de acordo com aquilo que nos é informado pelas pessoas que já participaram daquela experiência que nós queremos ter. Nós estamos nos munindo de informações para que nós decidamos ir ou não ir àquele local que está em nossa mente. Agora, quando nós simplesmente decidimos que vamos para um determinado local sem qualquer planejamento, é claro que isso também representa uma aventura. É claro que isso também representa alguma coisa que pode nos trazer um prazer muito grande no final. Porém, nós temos que estar preparados para os percalços. Se nós decidimos fazer uma viagem sem reservar hotel, se nós decidimos fazer uma viagem de automóvel durante 2.000 quilômetros dirigindo, parando em determinadas cidades, nós podemos ter algumas situações imprevistas. Nós podemos, ao cair da noite, não estar próximos de nenhuma cidade. Temos que dirigir ainda um longo tempo no escuro, em uma estrada muitas vezes bastante perigosa. Temos que estar preparados para isso. Não podemos então reclamar dessa consequência. Se nós chegamos a determinada cidade nesse curso da nossa viagem
e nós lá não encontramos nenhuma vaga de hotel e somos obrigados a dormir dentro do nosso automóvel, nós temos que estar preparados para isso e aceitar sem reclamações, porque é o preço que nós estamos pagando, foi a opção que nós fizemos quando nós decidimos que nós não iríamos planejar aquela viagem. De novo, isso pode ser muito prazeroso, essa aventura, essa adrenalina pode ser para alguns aqui extremamente agradável, muitos aqui podem preferir fazer dessa forma. O importante é que nós saibamos que ao optar por esse modelo de viagem, nós estamos nos colocando a situações que vão ou não acontecer, mas que se acontecerem, não podem virar para nós motivo de irritação, motivo de perturbação, de forma que nós estraguemos aquelas férias que deveriam ser para relaxamento. Nós devemos estar com o espírito preparado para esse tipo de situação. Se elas acontecerem, ótimo, dormir no carro de noite, que maravilha, nunca tive essa experiência, mas adorei, né? Não tinha cidade, na hora que a gente chegou no local que a noite caiu, a gente ainda estava muito longe da próxima cidade, mas foi ótimo dirigir olhando para as estrelas e tal. Essa ilustração é só para nos mostrar que nós temos que buscar informações sobre as nossas escolhas nas nossas vidas. A doutrina espírita nos convida a isso, a ter informações. É claro que a gente vai aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, que é próximo ao carnaval, para exemplificar, mas eu quero deixar bem claro que isso é apenas um exemplo ilustrativo e que não é nada absolutamente fechado, que outras situações podem acontecer em que a mesma teoria pode ser aplicada. Então, para que a coisa fique um pouco mais próxima de cada um de nós, vamos tentar usar, já que o nosso título é Viver no Mundo Sem Ser do Mundo, vamos tentar utilizar então essa situação que se aproxima, que é a situação do carnaval. Nós sabemos que no carnaval nós temos como componente básico a música. E aí muitas vezes perguntamos a nós mesmos, será que é interessante nós nos colocarmos, por exemplo, em um baile de carnaval? Será que é interessante nós irmos até o desfile das escolas de samba? Será que é interessante nós colocarmos CDs na nossa casa que toquem o ritmo do carnaval? Será que? São várias perguntas que nós fazemos a nós mesmos. E a resposta que a doutrina espírita vai dar, e não é essa resposta que nós estamos esperando, é a mesma resposta que Paulo já nos dava lá no Novo Testamento, quando dizia que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Longe de ser uma censura, isso é apenas um alerta para que, se nós decidirmos, tal qual a viagem, se nós decidirmos pelo caminho sem um planejamento maior, nós deveremos estar absolutamente preparados para os percalços que esse caminho poderá nos oferecer. Se nós pensarmos aqui nos nossos gostos musicais, nós vamos perceber que alguns ritmos de música nos causam uma agitação maior, outros ritmos nos causam uma tranquilidade. Isso não quer dizer que todos nós tenhamos que nos obrigar a escutar somente música clássica, ópera, até porque, se isso for uma coisa forçada, não nos fará bem, porque a nossa mente é que precisa estar em sintonia com aquela música que está tocando. Não adianta absolutamente nada eu tentar me colocar numa situação em que eu vou me forçar a ouvir determinada música, porque isso não vai me fazer uma pessoa melhor ou uma pessoa pior, porque a minha vibração espiritual não estará coadunando com a vibração daquela música. Então, muitos de nós ainda nos sentimos muito melhor quando a música nos agita, quando a música faz com que o nosso corpo tenha vontade de mexer. Reparem, quando nós estamos num ambiente em que começa a tocar uma música mais agitada, um ritmo de carnaval, por exemplo, é muito difícil que todas as pessoas presentes naquele recinto fiquem absolutamente na mesma posição que estão quando a música começou. Alguns começam a batucar um pouquinho na mesa, daqui a pouco outros começam a mexer o pé, daqui a pouco outros começam a mexer um pouco o corpo. Alguns até não farão isso, aqueles a quem aquela música não atrai. Mas isso está ligado simplesmente a uma questão de afinidade vibracional. Isso longe de dizer que fulano é inferior ou fulano é superior ao outro.
Se nós julgarmos dessa maneira, estaremos cometendo, como o próprio verbo que eu usei disse, um dos maiores erros condenados pelo nosso Mestre Jesus, que é o julgamento. O julgar através dessa única característica é extremamente perigoso para todos nós. Porque muitas vezes sambistas ou participantes de bailes funk ou etc., todos esses ritmos mais acelerados, podem estar espiritualmente em situações muito melhores do que as nossas pelas atitudes que têm para com o seu próximo. Atitudes de caridade, atitudes de amor, de receptividade, de hospitalidade, muitas vezes podem ser tomadas por pessoas que têm essas preferências musicais, enquanto nós, estudantes da doutrina espírita, muitas vezes vemos situações na rua de dificuldade de nossos irmãos e nem paramos para olhar o que está acontecendo. Então, julgar somente por um critério é extremamente perigoso para todos nós. Então, e se nós avaliarmos, também não determina o nível evolutivo de um ser ou não o seu gosto por tal ou qual gênero musical. Mas é importante que nós entendamos o mecanismo que a música exerce em nós. A música faz com que nós vibremos ao som da mesma. Não, a gente estava falando até da questão da ópera, a gente estava falando até da questão da música clássica, né, que nem todos nós temos, assim, usando bem um termo popular, a paciência de ficar escutando música popular, música clássica, ópera, durante muito tempo. Alguns de nós não conseguimos fazer isso. Da mesma forma que muitos de nós também não conseguimos escutar músicas mais aceleradas, como funk, samba, pagode, rap, por muito tempo. Ou seja, somos mais ou menos elevados por causa disso? Definitivamente não. Simplesmente temos uma afinidade maior ou menor com determinado ritmo que nos empolga mais ou menos, que nos faz sentir melhor ou pior. E assim, é importante porque nós vamos nos conhecendo. Porque a música simplesmente reflete, muitas vezes, o nosso estado de espírito. Muitas vezes a música reflete a agitação ou a tranquilidade que está dentro de nós. Se nós somos seres agitados por nós mesmos, como então percebermos a música lenta, a música clássica como sendo aquela que realmente nos satisfará? Muito difícil. Mas é importante nós sabermos, termos a informação de que a música estimula a vibração dentro de nós. Foi feita uma pesquisa certa vez na Inglaterra que mostrou que a melhor maneira de se ter atenção total ao volante é escutando no rádio músicas totalmente desconhecidas para nós. São as músicas que oferecem o menor risco de um acidente. Ontem mesmo eu dirigi aqui pela cidade do Rio de Janeiro e parei num sinal de trânsito e parou um automóvel do meu lado com aquelas pessoas que já têm uma... Vamos explicar da seguinte maneira, pessoas que já estão desenvolvendo a caridade muito fortemente dentro de seus corações e já compartilham o som do seu automóvel com todos ao redor. Né? Ou seja, parou esse indivíduo do meu lado e ele tocava uma música bastante, digamos assim, agitada. E a ponto até do meu automóvel tremer um pouquinho, mas enfim. Ele parou e quando o sinal abriu e que nós começamos a movimentar os nossos veículos, né, estávamos lado a lado por poucos segundos, porque logo ele disparou com uma aceleração bastante intensa e eu percebi que ele batucava no volante, batia palmas e etc, porque realmente aquela música estava fazendo muito bem a ele naquele momento. Não sei se era exatamente o mais adequado para a atividade que ele praticava, que era o ato de dirigir, mas foi feita essa pesquisa na Inglaterra dizendo que a forma mais segura de nós manejarmos o nosso veículo é fazendo com que no nosso rádio esteja tocando uma música ou toquem músicas que nós não conhecemos, porque elas servirão apenas como um ambiente, como a formação daquele ambiente para que nós possamos dirigir. Quando nós temos no rádio músicas que nós conhecemos, muitas vezes nós vamos cantar, nós vamos ficar prestando atenção na música, vamos nos deleitar com aquele ritmo e esqueceremos do trânsito. É um problema que pode acontecer justamente por essa nossa ligação com aquele fator externo ao volante que está ali nos distraindo. Isso mostra essa afinidade que nós temos com a música. Estou falando isso tudo, estou contando essa história para
tentarmos chegar à conclusão sobre aquela história do samba ou não. Devemos nos expor a ambientes onde está sendo tocado um samba. Se isso nos faz de alguma forma vibrar positivamente, vai ser a nossa escolha, mas é extremamente importante que nós saibamos que está estimulando em nós uma agitação maior. Nós temos que perceber qual é exatamente o estado de equilíbrio, se o estado de equilíbrio do ser, se o estado de, digamos assim, de paz do ser ocorre quando esse ser está mais agitado ou se ocorre mais tranquilo. Provavelmente vocês não conhecem ninguém, se alguém conhecer depois pode me falar ali fora numa boa, vocês provavelmente não conhecem ninguém que faça meditação ao som de um samba. Vamos agora meditar. Nunca vi isso numa sessão de meditação, eu nunca vi isso numa sessão em que fosse buscado o equilíbrio maior do espírito. Isso não, repito, isso não quer em momento algum dizer que a música do ritmo do samba, do pagode, etc., seja inferior ou superior. Não estamos falando sobre isso, estamos falando de adequação à necessidade. Nós somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas temos que viver no mundo sendo do mundo? Essa é a nossa pergunta. É essa informação que a doutrina espírita busca passar a todos nós. Que nós estamos inseridos em um contexto, principalmente nós que nascemos na cidade que é famosa por ter um dos melhores carnavais do mundo, nós nascemos num contexto em que temos que, de alguma forma, observar para que isto aconteceu. Nós não nascemos nessa cidade por acaso e tampouco nascemos aqui só para passar pela prova do carnaval. Seria um exagero, um absurdo dizer isso. Mas é importante que nós entendamos qual é a função dessas festas maiores na nossa vida. O que nós precisamos desenvolver com isso? Nós sabemos que a música agita dependendo do seu ritmo ou acalma. E nós sabemos que as músicas tocadas em festas populares normalmente são músicas que produzem agitação. Se nós estamos absolutamente conscientes de que aquela agitação causada pela música não nos tirará do nosso equilíbrio a ponto de fazer com que nós cometamos ações em desvio do Evangelho, não teríamos nenhum problema a princípio em participar dessas celebrações. Basta saber se nós estamos dizendo a nós mesmos que nós podemos participar dessas celebrações sem sermos afetados somente para que nós justifiquemos a nós mesmos a nossa presença nesses locais, ou se realmente nós já atingimos um estado sublime que nada nos afeta. Essa é a discussão. Essa é a informação que nós precisamos para tomar a nossa decisão sobre participar de festas ou não, como o carnaval. Repito, estamos falando sobre o carnaval devido à proximidade do evento, mas isso pode ser aplicado a qualquer situação da nossa vida que nos suscite essa questão de viver no mundo, mas não ser do mundo. Sempre que nós tivermos essa questão dentro de nós, podemos pensar, precisamos das informações. Além da questão da música, nós somos informados pela doutrina espírita, e aí realmente é uma questão de fé. Já que nós estamos no meio espírita, nós precisamos entender que isso é algo que é trazido por livros característicos da doutrina espírita. Provavelmente pessoas de outras religiões, ou mesmo sem religião alguma, lerão os mesmos livros que nós lemos e acharão uma fantástica história de ficção científica. Certa vez, até o próprio livro Nosso Lar, certa vez foi recomendado num centro espírita para uma pessoa que estava chegando à casa pela primeira vez, e a pessoa, Nosso Lar, então eu vou ler. Algumas semanas depois, a mesma pessoa voltou ao centro espírita e a pessoa que havia recomendado a leitura daquele livro foi até ela e perguntou: e aí, o que você achou daquele livro? Você gostou? Gostei, uma viagem, super ficção aí, gostei, eu adoro ficção científica. Ou seja, a pessoa não conseguiu aprender absolutamente nada do que a mensagem gostaria de trazer para o ser, né, em evolução. Então, a doutrina espírita, em seus livros, em suas obras, principalmente as obras auxiliares trazidas por Manuel Filomeno de Miranda através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, nos informa que, neste período, há uma concentração muito grande de irmãos que ainda estão muito apegados às questões materiais. Nós sabemos que a ideia desses irmãos é estimular nos seres encarnados o consumo de substâncias que eles já não podem mais
fazer, usufruir no plano espiritual. Qualquer que sejam essas substâncias, não estamos falando somente de drogas ilícitas, não. Estamos falando até mesmo das drogas lícitas e até dos quaisquer outros exageros que tenham ensejo nessa época do carnaval. Pode ser o apelo sexual, pode ser o consumo excessivo de comida, pode ser o consumo excessivo de bebida, de cigarro, de drogas, enfim. Esses irmãos se aglomeram, os irmãos desencarnados se aglomeram esperando oportunidades para que possam se unir a pessoas encarnadas e aí sim sentir novamente, através da conexão perispirítica, quase um efeito mediúnico, os efeitos prazerosos das alegrias temporais que as substâncias da terra causam àquele que ainda não vive plenamente a vida espiritual. Nós sabemos disso, nós somos informados disso. Muitos de nós, e eu ouço isso bastante dos espíritas, dizem: não importa onde eu esteja, eu posso estar num bloco de carnaval, mas eu posso estar em profundo equilíbrio com o meu eu. É possível que isso aconteça? Resposta: sim, totalmente possível. Vai ser elevado assim lá em casa, né? Mas nós temos essa necessidade de entender o processo. Nós sabemos que é possível que isso aconteça, sabemos. Agora, a questão que vai fazer com que nós decidamos estar em determinados locais ou não é: nós já estamos realmente preparados para estar em completo equilíbrio diante de tanta influenciação? Ainda sobre a questão do ser do mundo, do viver no mundo, mas não ser do mundo, a gente pode até sair um pouquinho dessa história do carnaval por uns minutos e começar a pensar em outras situações que nos coloquem à prova nesse questionamento sobre viver no mundo, mas não ser do mundo. Nós podemos pensar no nosso ambiente de trabalho, por exemplo. Nós podemos pensar nas nossas vestimentas. Se nós estamos num ambiente de trabalho que tem um código de vestimenta determinado, ou que nem que esse código seja... vamos imaginar que esse código de vestimenta não seja oficial, mas sejam aquelas convenções que todo mundo sabe, que as empresas exigem que se utilize uma roupa determinada, etc. e tal. É como se nós pudéssemos dizer o seguinte: eu vou lá naquela empresa que exige um traje social vestido de calça jeans e camiseta e sandália. Porque o que importa não é como eu estou vestido, o que importa é a minha competência profissional. Se eu vou lá naquela empresa totalmente vestido do jeito que eu quero e eu sou competente, nada me afetará. Não haverá qualquer problema em eu estar ali, vestido da maneira que eu quero. Quantos de nós temos essa possibilidade na Terra? Quantos de nós temos essa possibilidade de burlarmos, de afrontarmos um código de vestimenta em determinado local, sem nos abalarmos com o julgamento dos nossos irmãos? Sem que nós pensemos assim: pô, eu estou meio ridículo aqui, eu estou meio fora de esquadro. Isso não envolve em nenhum momento o uso de roupas caras, de marca, não. Simplesmente adequadas ao determinado código de vestimenta que está sendo mantido em determinado ambiente. No nosso condomínio nós podemos fazer essa experiência também. Já ouvi muitas vezes relatos de pessoas que trocaram seus automóveis porque todos os vizinhos estavam com automóveis novos. E mesmo aquela pessoa não tendo uma condição muito favorável a uma troca de veículo naquele momento, ela acabou fazendo tal investimento, ou despesa, melhor dizendo, porque ela não gostaria de ficar numa condição inferior pelo local que ela morava, pelo bairro onde ela morava, pelos vizinhos que ela tinha, não gostaria de chamar a atenção dos demais pela diferença dos bens materiais que possuía. Ela poderia muito bem estar naquele ambiente com o seu veículo um pouquinho mais velho, porque isso nada mudaria o seu dia a dia. Ela continuaria tendo as mesmas convicções, o mesmo caráter, a mesma personalidade, os mesmos gostos, os mesmos desgostos também, mas por que muitas vezes ela acaba sucumbindo a essa pressão externa? É para a gente avaliar. Se nós, nos nossos meios em que transitamos, caímos nessas, aspas, ciladas do mundo material, se nós não conseguimos suportar a pressão exterior dos nossos próprios irmãos encarnados, que nós temos a capacidade de ver, saber onde estão, ouvir o que comentam,
Imaginemos se nós estamos então totalmente estruturados, totalmente preparados para suportar as pressões dos desencarnados, que nós nem sabemos onde estão, não escutamos muitas vezes aquilo que falam, não sabemos as formas como eles agem. É importante que nós tenhamos a informação, repito. A doutrina espírita jamais dirá para A ou B, olha, você pode fazer isso, olha, você está proibido de fazer isso. Não é papel da doutrina espírita. O Deus que a doutrina espírita apresenta para todos nós não é, de forma alguma, o Deus que estará esperando o espírita falhar na sua conduta para que possa ser atirado imediatamente ao umbral. Não é esse o Deus que nós estamos sendo apresentados a. O Deus ao qual nós estamos sendo apresentados é o Deus de amor, de bondade e que disponibiliza para todos nós totais informações para que nós tenhamos o controle da nossa vida, para que nós possamos planejar a nossa viagem, como a ilustração da estrada lá de 2.000 quilômetros dada alguns momentos atrás. Quando nós planejamos a nossa viagem de acordo com aquilo que nós temos em mente como sendo informações precisas, os riscos são menores. É claro que nós, sabedores que somos das influências que o plano espiritual pode exercer em nós, dentro de situações como essas que se aproximam no momento, podemos ter algumas precauções e participar da mesma forma desses eventos. Mas nada nos garante que nós tenhamos essa força moral para que nós resistamos completamente àquilo que vai ser sugerido a cada um de nós, de acordo com as afinidades que forem geradas. De novo, em nenhum momento o discurso da doutrina é condenatório, ele parece condenatório para nós, porque nós recebemos dessa maneira. Tem várias questões do Livro dos Espíritos que Kardec faz ao mundo dos desencarnados, que quando são respondidas e lidas por nós, soam como uma grande bronca. Muitas vezes nós até, ao nos reportarmos a essas questões em estudos da doutrina espírita, nós dizemos assim, e aí os espíritos responderam com uma forma até mais ríspida, quando na verdade a gente nem consegue imaginar espíritos do escol destes que responderam a Kardec saindo do seu equilíbrio para nos dar algum tipo de bronca mais incisiva. Provavelmente a nossa leitura, a nossa interpretação é um pouco mais incisiva, é como se os espíritos estivessem dando realmente uma bronca mais forte em cada um de nós, porque aquele ponto toca dentro dos nossos corações em alguma coisa que nós achamos estar em desalinho e que ainda não conseguimos modificar dentro de nós. Por isso, muitas vezes nós vemos essa questão. As questões do Livro dos Espíritos sendo respondidas e para nós parecem um pouco agressivas as respostas. Falando do Livro dos Espíritos e desse tema, quando nós olhamos na pergunta de 711 a 714, nós vamos ter uma básica explicação, que vai ser aprofundada depois no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o porquê de nós termos essa dificuldade em nos livrarmos dos prazeres materiais. Uma das perguntas que Kardec fez nesse grupo de 711 a 714 foi: por que Deus permitiu que a matéria fosse tão atraente para o ser humano? Kardec não era uma pessoa que ignorava isso. Kardec já observava desde aquela época na sociedade francesa que uma das maiores causas de problemas sociais, de desesperança e de desarmonia no planeta eram as diferenças existentes entre as classes, burguesia, nobreza, proletariado e etc. Kardec observava aquilo e via a insatisfação das classes mais baixas pelo fato de não possuírem os bens materiais que eram possuídos pelas outras classes. E ele então pergunta aos espíritos por que Deus deixou que a matéria atraísse tanto o ser humano a ponto dele fazer loucuras pela posse da matéria, dos bens materiais. E a resposta que os espíritos deram foi justamente uma coisa que nós vamos até lembrar da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Lá no finalzinho da oração, nós normalmente pedimos assim: não nos deixeis cair em tentação. Os espíritos dizem que a matéria exerce esse fascínio por duas razões. Primeiro, para nos testar através das tentações. Segundo, para dar continuidade ao processo de crescimento do nosso planeta.
Porque se nós utilizássemos a matéria simplesmente por utilizá-la, sem ter qualquer prazer nela, nós muitas vezes seríamos elementos mecânicos no progresso, e o progresso não se daria de uma forma tão rápida. Quando nós temos paixão pelos automóveis e queremos fazer motores cada vez mais rápidos, nós desenvolvemos tecnologia. Quando nós temos paixão pelas questões da beleza, por exemplo, nós desenvolvemos soluções cosméticas que façam com que o nosso corpo tenha uma vida de mais qualidade durante um maior tempo, que pode ser aproveitado para o nosso progresso espiritual na encarnação terrena. Ou seja, a paixão pelas coisas materiais, primeiro, nos tenta, exerce as tentações das quais Jesus falava na oração que o Pai nos ensinou. Em segundo lugar, repito, a paixão pelos bens materiais é uma mola de progresso no nosso mundo. Então isso é natural. Ter paixão pelos bens materiais é natural. O que nós precisamos como viventes em um mundo material, habitantes de um planeta como esse, é equilibrar essa relação espírito-matéria. E assim, com esses exercícios que são propostos diariamente para todos nós temos essa oportunidade de ir equilibrando a nossa vivência, de ir desapegando cada vez mais do excessivo gosto pela matéria, utilizando os bens materiais que a Terra nos proporciona com a real importância que eles têm e nada mais do que isso. Nós muitas vezes até pensamos em casos como o caso de Francisco de Assis, que em determinado dia da sua encarnação decidiu ir para a praça pública, tirar suas vestes e simplesmente abandonar sua família, que era uma família de posses, e seguir o Evangelho de Jesus. Nós pensamos, se eu fosse Francisco de Assis agora, a gente até tem uma pracinha aqui perto, né? A gente podia ali na saída aqui, a gente está pensando todo mundo ali para aquela pracinha ali da cabine da polícia e tirar a roupa, todo mundo, no sentido de mostrar o nosso despojamento dos bens materiais. Como estamos perto de uma cabine da polícia, seremos imediatamente encarcerados por desacato, por sei lá, atentado ao pudor. E em segundo lugar, é importante nós pensarmos que não é necessariamente essa a missão de cada um de nós. Talvez nós não estejamos, pelo menos falo por mim, não estejamos ainda no momento em que nós vamos ter a total coragem de nos despojarmos completamente dos bens materiais, e sabedores disso, os espíritos superiores, quando nos enviaram em missão à Terra, em tarefa à Terra, não traçaram como plano para a nossa encarnação esse tipo de atitude, mas traçaram sim que nós utilizássemos os bens materiais que nós tivéssemos a oportunidade de conquistar com equilíbrio e em favor dos nossos irmãos. Ser do mundo é o nosso grande problema. Viver no mundo não é o problema. Nós vivemos no mundo porque esse mundo nos instiga, esse mundo é o responsável pelo nosso crescimento. Através das vivências num planeta material, nós chegamos até o estágio em que nós estamos atualmente. Porém, quando nós desvirtuamos esse uso material, quando nós abusamos dessa capacidade de utilizar a matéria, muitas vezes fazendo com que outros irmãos sejam desprovidos desse mesmo uso, nós estamos violando a lei maior. E aí sim, nós seremos cobrados por isso. Qualquer conquista nossa, que seja através do nosso trabalho, através de meios legais, é absolutamente legítima, ninguém deverá se culpar por ela. Ninguém deverá se culpar ao chegar no plano espiritual. Mas eu tinha... Isso até um exemplo que se dá bastante em estudos espíritas. Eu vou um pouquinho contra esse exemplo, porque normalmente as pessoas falam, para que as pessoas têm 150 pares de sapato no seu armário? Normalmente eu respondo, tem porque querem e porque trabalharam para aquilo, gente. Ainda é a preferência daquele ser. Ainda é aquilo que satisfaz o ser. Ele tem direito se aquilo foi conquistado com o seu trabalho. E provavelmente nós que não temos 150 pares de sapato no nosso armário, também não estamos fazendo o bem que nós poderíamos fazer com os 4 ou 5 que nós temos, e poderíamos ter 3 ou 2. Então não é por aí o nosso viés de análise. Nosso viés de análise é no que está dentro do nosso coração.
nós podemos ter posses, nós podemos utilizar os recursos que nos foram dados também em favor do nosso próximo? Podemos, equilibrando sempre essa utilização entre a nossa satisfação, que é um direito nosso, que é também uma forma de aprendizado para nós, com a satisfação do nosso próximo. A época de carnaval está chegando. A casa aqui já me foi informado que durante os 4 dias de carnaval estará aberta com o ENEF, o evento para as famílias espíritas, que é um evento de extrema harmonia, um evento de extrema paz, que é espalhada nesse momento em que a espiritualidade procura tanto pontos em que possa angariar recursos para o tratamento desses irmãos desencarnados que ainda em desvario se comprazem nesses abusos materiais. Então, é hora da gente pensar realmente, é hora da gente pensar em qual é o nosso objetivo nessa viagem que nos foi permitida com a encarnação. Nós podemos fazer uma viagem planejadinha, bonitinha e termos tudo dando de acordo com aquilo que foi visualizado anteriormente. Nós podemos ter a viagem do risco, se nós estivermos absolutamente preparados para eles. Ótimo, a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos talvez seja: será que eu estou realmente preparado para assumir esses riscos? Cada um vai ter a sua resposta. Que Jesus abençoe a todos, que todos tenham ótimos dias e que possam cada dia mais angariar essas vibrações que são emitidas de mais alto a cada um de nós, para que nós construamos essa estrada de progresso que vai nos levar um dia a não precisarmos mais discutir essas questões, porque elas já não serão um problema para nós, já não nos atrairão tanto assim como nos atraem hoje, a ponto de nos trazerem essa dúvida. Muita paz a todos.